Então deixa eu me aproximar aqui para dar bom dia. Normalmente é na quarta-feira, hoje veio na terça, né, Leandro? Bom dia para você, viu? Bom dia, Bruna. Então vamos então conversar sobre esse caso. Tomou aí uma proporção realmente nacional, né? Muitas pessoas lesadas de alguma forma. Então, qual o direito do consumidor nesse caso que teve as passagens suspensas? Como é que fica a situação a partir de agora? É uma problemática que realmente tomou uma proporção gigantesca. E qual é o principal ponto que o consumidor deve ficar atento? O voucher, ele não é proibido. A empresa ela pode fornecer o voucher. O CDC, inclusive, tem uma previsão que isso pode ser ofertado. Mas qual é a grande problemática? É porque só o voucher é insuficiente. E o artigo 35 do CDC ele é muito claro com relação a isso. É necessário outras opções. E que opções seriam essas? O consumidor ele pode ter o seu dinheiro de volta, devidamente corrigido, certo? Então ele pode fazer esse primeiro acordo com a empresa nesse sentido. E um segundo ponto seria o cumprimento da oferta. Ou seja, você comprou uma passagem para Portugal, para o Rio de Janeiro, São Paulo, seja para onde for, a empresa estaria obrigada a cumprir essa oferta, porque ela fez a publicidade, anunciou e de acordo com o artigo 35 do CDC, quem anuncia tem que cumprir. E ela não está fazendo isso, está ofertando só o voucher para os consumidores. A grande ilegalidade está nesse ponto, entre outros, porque além de você utilizar o voucher, que não poderia ser essa só opção, esse voucher ele só pode ser utilizado no próprio site da empresa. Ou seja, você fica ali adstrito a comprar só naquela empresa e as passagens mudam os valores, enfim, está uma confusão realmente gigantesca. A gente pode pegar um caso recente que é do próprio Fábio do Bull, que recentemente viajou, né? E ele foi para vários compromissos e para além da questão da passagem, ele precisou fechar outros pacotes, estadia e tudo isso está envolvido no processo, né? E aí, se por acaso a empresa cancelasse a viagem que ele já tinha marcado, tudo isso podia ir por água abaixo, ou então ele ia ter que pagar muito mais caro para ter acesso ao que ele tinha programado. E aí, independente de qual seja a empresa, né, Leandro? Se a pessoa, por acaso, passa por esse tipo de situação, o que é que tem que ser feito? Olha, num cancelamento desse, além do cancelamento da passagem, a gente tem esses outros problemas. Às vezes as pessoas alugam uma casa por temporada, às vezes as pessoas se programam para um hotel. Dependendo do destino, tem determinados destinos que a gente sabe que tem uma série de passeios e esses passeios são comprados antes. E aí? O que é que eu faço agora que a minha passagem foi cancelada? Então a empresa, além de devolver o valor corrigido, ela tem que arcar com o dano material. E qual é o dano material? O gasto com tudo isso que eu citei. Seja com o hotel, seja com as hospedagens, com os passeios, tanto seu como de seus familiares. Né? E o problema que está ocorrendo com essa empresa que anunciou isso é porque as pessoas compraram um hotel, por exemplo, reservaram. Como é que elas vão pagar? Com voucher? Não, você não tem como pagar com voucher, você tem que pagar com dinheiro. Então, essa é a grande problemática. Eu tenho que receber meu dinheiro de volta porque eu posso e devo e quero comprar em outra empresa. Então, eu tenho que ter esse direito. Agora, com voucher não, que eu fico preso. Então, tudo isso envolve, porque o pacote ele não é só a passagem, ele tem aí uma série de situações, além de ser um sonho das pessoas, né? Sim. Você planeja uma viagem, por exemplo, para Gramado, você não planeja uma semana. Você passa 6 meses, 7 meses, olha vídeo, foto, imagem, conversa com os amigos, é assim ou não é? Juntando então, dinheiro. Agora, a minha dúvida, doutor, é em relação à companhia aérea. Porque como é que vai se lidar com isso, Bruna? A companhia tem alguma responsabilidade ou não necessariamente? Se a passagem já tiver, por exemplo, um assento demarcado, alguma informação, eu posso chegar lá no aeroporto e dizer, não, aqui é minha vaga, não, na viagem? Olha, sua pergunta foi muito importante. Porque essa empresa que a gente está discutindo esse problema, ela não vende passagem aérea. Esse é o primeiro ponto. O que ela lhe vende inicialmente é a oportunidade de viajar. Você paga e não tem passagem. Ela vai verificar depois. Tanto é que seu código localizador ele não é emitido na hora que você compra. Então diz assim, ó, Bruna, você vai viajar em outubro. E as datas são flexíveis, tá certo? Pode ser entre 10 e 15. Aí você tá certo, tô ciente disso. Quando chega nesse período, se tiver a passagem, eles compram a passagem com milhas e te passam. Entendi. Essa é a grande questão. Então a empresa aérea ela não teria inicialmente uma responsabilidade sobre isso, porque não houve compra de passagem. Agora, depois que tudo é emitido e você já sabe a empresa que pode ser ou Latam ou a Azul, né? São as 3 que nós temos no país, então até podemos citar. Uma dessas 3 você vai ter que embarcar. Se elas estiverem cientes, tiver com tudo localizador, tudo impresso e for por culpa da empresa, né, aérea, aí sim ela pode ser responsabilizada, mas inicialmente não. O que acontece é que grande parte desses consumidores que de alguma forma foram atingidos, né?
eles não querem esse voucher, né, Leandro? Eles querem viajar. E agora? Isso, exatamente. E o problema é o seguinte, eu soube de situações de pessoas que compraram uma passagem com o trecho para São Paulo. E elas compraram essa passagem por R$170, certo? Então ela recebe o voucher de volta. Quando ela vai procurar no mesmo destino, com a mesma data, a passagem já está 5 vezes mais cara e o voucher não compra. O voucher não comporta mais esse valor. Porque o voucher que você recebeu, ele vai ter uma pequena atualização, vai ficar em torno ali de R$200, mas a passagem já está 600. E aí, como é que eu faço agora? Eu tenho que completar. Então, o grande prejuízo está nesse ponto. Por isso que as pessoas não estão vendo vantagem no voucher. Com certeza. A gente abriu aqui o nosso WhatsApp para perguntas, né? E a telespectadora Verônica pergunta o seguinte: então a empresa está respaldada? Existe uma brecha na lei que proteja essa empresa? E os clientes é que perderam nessa situação? Não, muito pelo contrário. Na minha opinião profissional, essa empresa ela arrumou um subterfúgio. Ela fez um comunicado, ela recebeu dinheiro de milhares de pessoas e simplesmente agora está ofertando um papel, um voucher. E esse papel ele só pode ser utilizado na própria empresa. Isso fere diversos artigos do CDC, que eu não vou nem citar aqui. Então, tanto é que o Ministério Público, PROCON Municipal, PROCON Estadual, Defensoria Pública, perdão, não Ministério Público, Defensoria Pública e os PROCONs já notificaram. A Defensoria Pública de Campina Grande, salvo engano, entrou com ação civil pública já contra essa empresa. Ministério do Turismo está também de olho, Senacom, enfim, todo o Brasil está mobilizado para, de fato, tentar aí minimamente punir, porque, infelizmente, o Brasil ele tem um histórico com esse tipo de golpe, não só em passagens aéreas, em várias outras situações. E o brasileiro já sofre tanto, enfim, é mais uma situação que vem ocorrendo aí. Com certeza. É uma questão de abrangência nacional. Na tua avaliação e experiência, Leandro, como é que vai ficar a situação dessa empresa agora, né? Já que teve essa questão assim tão forte, né? Será que as pessoas vão confiar ainda? Ou então essa questão também de alguma forma precisar reaver, né? Tudo isso. Como é que fica? Olha, veja bem. A preço de hoje, a empresa ela tem um funcionamento normal. Claro que em janeiro, fevereiro do ano que vem, a gente não tem uma noção de como vai estar. Porém, fica a pergunta para o telespectador da TV Correio. Se você quiser comprar uma passagem agora, você vai confiar nessa empresa? Não. Você vai entrar num site e vai dizer, vou comprar aqui tranquilo? Não. O grande problema é esse. Então, a confiabilidade no mercado, ela está abalada. Isso pode acarretar no futuro um fechamento da empresa ou qualquer outra coisa. Agora, salientando que eu não estou dizendo aqui que ela fechou ou vai fechar, mas a confiança está abalada. E eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Sim, com certeza. Mais um relato aqui agora do Michel, do Valentina. Está nessa estatística, viu? Ele disse que comprou passagem para a filha dele, que mora em Portugal. Pagou R$5.000. Eles dividiram em 10 vezes. A filha dele mora em Portugal, já compraram a passagem dela para vir para cá em janeiro. E parece que foi avisado que os problemas serão até dezembro. Ele pergunta, será que eu ainda vou ter problema? Vou precisar, de alguma forma, remarcar, reagendar? Como é que eu posso responder essa pergunta dele? Se ele entrar no site da própria empresa, ele vai perceber que a empresa já está ofertando voucher. Veja bem, ela já está ofertando voucher para 2024. Isso já nos dá um sinal. Claro, ela não dá a certeza. O comunicado foi até dezembro de 23. Mas por que ela me oferece voucher já para janeiro de 24, se não o comunicado não consta o ano 2024? Então o consumidor ele tem que ficar atento a isso. A gente não pode dar essa garantia, porque é uma futurologia, claro. Mas a empresa já está dando indícios que o ano que vem também vai continuar com essa problemática. Muito bem. A gente vai ficar acompanhando nessa situação. Qualquer novidade a gente traz Leandro de volta aqui para tirar as dúvidas, viu? Obrigada, viu, Eu que agradeço, Leandro? sempre uma satisfação e o consumidor sempre é buscando seus direitos. Isso aí. Fábio segue, né, Fábio? Beleza. Arrisca. Até daqui a pouquinho, então, Fábio e Leandro. Até breve também. Até breve, tá, viu? Muito bem. Bora mudar de assunto. Quem